Graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Ezequiel, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 7, Ezequiel 6, 7, o tema de hoje é zelo pelo nome do Senhor, zelo pelo nome do Senhor, tá bom? Ezequiel 6, a partir do versículo 7, diz assim: os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Aí vem o versículo 10. Versículo 10 diz assim: saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Aí vem o versículo 13 e 14. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos a espadas jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desde o deserto até Ribla, em todas as habitações, e saberão que eu sou o Senhor. O que nós podemos aprender com esse trecho de Ezequiel? Zelo pelo nome do Senhor. Como muitos outros profetas, Ezequiel alertou o seu povo sobre a iminente destruição caso se recusassem a abandonar os seus pecados. Caso se recusassem a abandonar os seus pecados, seriam destruídos, conforme nos ensina o texto sagrado. E mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel somou os seus anúncios de julgamento a uma profunda preocupação de que o povo de Israel visse a mão de Deus nessa devastação. Por pelo menos 43 vezes, o profeta acrescenta às suas terríveis profecias alguma certa forma da seguinte frase: saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Ezequiel sentia um desejo ardente não apenas de comunicar ao seu povo a seriedade dos seus pecados, mas também que Deus estava no centro de tudo aquilo que estava para acontecer com o seu povo em meio a Israel. Então, Deus e não o destino, ou a má sorte, ou uma pobre estratégia militar. Era Deus que estava agindo, era Deus que estava fazendo. O profeta teve um profundo zelo em relacionar o Deus Todo-Poderoso a cada área da vida do povo. E nós, será que fazemos isso? Sabemos relacionar o Deus Todo-Poderoso em cada área da nossa vida? É isso que Ezequiel queria chamar a atenção aqui. Ele desejava que o remanescente disperso se lembrasse da sua indestrutível conexão com o Senhor. Então ele estava chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo que foi o remanescente em meio ao cativeiro aqui babilônico, a retornarem a Deus em quebrantamento, humildade e arrependimento diante do Senhor. É interessante que a paixão de Ezequiel pelo nome do Senhor deveria deixar muito claro no coração de cada israelita a seriedade do pecado da idolatria. A gente vê muito claro isso nesse trecho. Deus falou com uma tremenda seriedade quando proibiu os israelitas de adorarem a qualquer outra pessoa, objeto, que não fosse ele. Está lá no Êxodo, capítulo 20, de 1 ao versículo 4. Os líderes sábios, os homens e mulheres de Deus, sempre têm em mente que Deus exige não apenas que não tenhamos outros deuses diante dele, mas que também não tenhamos outros deuses do lado dele, do lado de Deus. Por quê? Porque nenhum Deus dessa terra, seja coisas, objetos, sejam pessoas, sejam animais, poderá se comparar com Adonai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Não consegue fugir por muito tempo aquele que trata o nome do Senhor com desprezo, nem naquela época e nem hoje. Então, tenha zelo pelo nome do Senhor. Cada um de nós carregamos o nome do Senhor
por onde quer que nós estejamos. Lembre-se, você carrega, se você é um cristão, se você tem uma aliança com Jesus, se você é um filho de Deus, por onde você vai, tudo aquilo que você faz envolve o nome do Senhor. Então preste atenção, não consegue fugir por muito tempo aquele que trata o nome do Senhor com desprezo. Não despreze o nome do Senhor, tenha zelo pelo nome do Senhor, assim como Ezequiel, trazendo à memória do povo a seriedade de que eles eram povo do Deus de Israel, e o Deus de Israel, o nome do Deus de Israel era carregado com eles, quer seja na sua terra, nos tempos de bonança, quer seja no cativeiro babilônico, nos tempos de dificuldade. Nós carregamos o nome do Senhor. Tenha zelo pelo Senhor. Tenha temor do Senhor. Tenha zelo pelo nome do Senhor. Porque todo cristão, até no nome, cristão, pequenos cristos, nós carregamos o nome do nosso Senhor, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Então que você guarde isso no seu coração, que você aprenda com tudo isso, em nome de Jesus. Vemos na vida de Ezequiel um líder com determinação e convicção. Vemos que Deus levantou Ezequiel para servir como um profeta numa época muito difícil da história de Israel. Ezequiel nos proporciona uma tremenda ilustração de um líder com determinação e convicção. Desde o início, Deus alertou Ezequiel que ele falaria a um grupo obstinado, um grupo de duro coração. Ele enfrentou oposição a todo instante, uma oposição tal de tal maneira que muitos líderes fariam uma reavaliação da sua posição e talvez iriam embora. Mas Ezequiel escolheu permanecer e ser fiel às suas convicções e ao reino de Deus e ao seu Senhor. Muito apropriado o nome desse forte profeta. Ezequiel significa Deus fortalece. Que Deus dê um Ezequiel na tua vida hoje. Que Deus te fortaleça. Ezequiel nos demonstra também 3 habilidades de liderança. Primeiro, um líder pode dar início a uma visão, mesmo em tempos difíceis. Segundo, um líder pode permanecer fiel aos valores essenciais que ele tem recebido de Deus, mesmo em tempos difíceis. Terceiro, um líder pode levar as pessoas a lutarem, mesmo que a realidade seja dura. Vou repetir. Primeiro, um líder pode dar início a uma visão, mesmo em tempos difíceis. Segundo, um líder pode permanecer fiel aos seus valores essenciais, mesmo em tempos difíceis. E em terceiro, um líder pode levar as pessoas a lutarem, mesmo que a realidade seja dura. Ezequiel claramente saiu de uma visão e Deus constantemente lhe concedeu visões incomuns, diferentes, que o levaram a falar de maneira incomum com o povo de Israel. De mãos, de rolos descendo do céu, de 4 abominações cometidas no templo, as videiras, as águias, os leões, os ossos secos, as brasas de fogo. Ezequiel transitou entre estranhas, porém memoráveis imagens e visões que ele trazia na presença de Deus. É interessante isso. Essas imagens sempre chegavam como uma interpretação, uma revelação divina e com instruções de como ele deveria comunicar essa palavra de Deus ao povo de Israel. E Ezequiel seguiu bem de perto a premissa da liderança sobre a visão. Enxergue-a claramente, mostre-a criativamente e diga constantemente ao povo aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações. Ezequiel teve o cuidado de permanecer fiel às suas convicções, aos seus valores essenciais, apesar da resposta do povo. Deus disse desde o início: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque eles são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.
Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não te insurjas, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ezequiel 2, de 5 a 8. Come o que eu te dou. Deus sustenta os seus profetas. Deus sustenta o seu povo. Deus sustenta aquele que é fiel e que permanece fiel às suas convicções, fiel aos seus valores essenciais. Amém? Então nós vemos aqui que Ezequiel levou o povo a ouvi-lo, a combater as questões mais urgentes do seu tempo, da sua época. Foi um comunicador extremamente criativo, sempre utilizando recursos visuais, dramatizando a sua mensagem. Ele obedecia de imediato à voz de Deus, às instruções do Senhor, mesmo quando muitas das ações simbólicas que Deus o chamava a representar pareciam difíceis ou constrangedoras. Ele era fiel à voz do Senhor. Esse seu ministério dinâmico conquistou o respeito, a atenção e a admiração dos anciãos de Judá. E apesar de o escutarem, recusavam-se a fazer o que ele dizia. Isso, é claro, desapontou Ezequiel, pois nenhum outro sofreu tantas dores para lançar uma visão à sua própria geração quanto Ezequiel. Amém? E para fechar, quais são as lições de liderança que nós aprendemos aqui em Ezequiel? Primeiro, um líder com coragem é a maioria. Segundo, os líderes eficazes comunicam-se de forma criativa e inesquecível. Terceiro, os líderes são mordomos das pessoas e dos recursos que supervisionam. Quarto, precisamos liderar a nós mesmos antes de liderarmos qualquer outra pessoa. Quinto lugar, um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, permanece entre os objetivos de Deus e os problemas das pessoas. E em sexto lugar, frequentemente, um líder dá seu primeiro passo sozinho, mas na verdade ele não está sozinho. Se ele é um líder segundo o coração de Deus, ele está com Deus, ele está com o Senhor. Amém? O que significa Ezequiel? Deus fortalece. Que você tenha um Ezequiel de Deus nesse dia. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. No link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Que se você quiser exercer generosidade, ajudar, colaborar com esse ministério, nós agradecemos de todo o coração. Todas as informações, chave Pix, estão aqui abaixo. Que a graça e a paz do Senhor venha estar conosco. Hoje é dia de culto, quarta-feira, às 20 horas, Dr. Camargo, 4555. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos o culto da nossa juventude. E todo domingo, 9 horas da manhã e 19 horas, nós temos os cultos da nossa Igreja Casa na Rocha, tá bom? Vem estar conosco, Deus tem algo especial, maravilhoso para a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Um grande abraço, Deus vos abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor guarde o seu coração em Cristo Jesus, a sua alma, seu corpo, o seu espírito, permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Que você tenha zelo pelo nome do Senhor, que você carregue o nome do Senhor com honra, com apreço, com temor do Senhor, sabendo que todos nós um dia prestaremos contas diante dele, daquilo que nós fizemos em seu nome, carregando o seu nome, vivendo pelo seu nome. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, que o Senhor te liberte de todo mal, te cure, te restaure, te transforme e vivifique a tua vida e o teu coraçãozinho, em o nome de Jesus. Amém e amém.